Fala galera, aqui é o David do canal The Visualix Tips e hoje eu vou mostrar para vocês como criar esse efeito aí, ó, de scroll horizontal. Então quando você vai rolando o mouse, ao invés de ir descendo, é como se ele estivesse indo para o lado. Aí tem até esse efeito aí do foguete que deixa tudo mais legal. Essa é uma nova série que eu estou criando baseado nos vídeos que a própria Wix sobe nessa playlist deles de Build Along, que é algo como construa junto ou tipo, acompanhando o que eles estão fazendo aqui. Esses vídeos, os primeiros vídeos que eles lançaram disso aqui, tinha até um pouquinho mais de tempo, era um pouco mais bem explicado, mas hoje em dia já não é tanto, né? É um vídeo um pouco mais corrido, como por exemplo esse aqui, ó, 2 minutos e 55. Eles até colocam em time-lapse, então eu resolvi trazer para vocês esse conteúdo um pouco melhor explicado e também em português, né? Então a gente vai criar esse efeito aqui hoje. Vamos lá então. A gente vai precisar criar, eu vou começar do zero aqui. Eu vou criar uma nova seção. Nessa seção eu vou aplicar o CSS avançado, a grade CSS avançada. Vou dividir essa seção em 3 linhas, então eu vou adicionar aqui mais 2 linhas. Cada linha eu vou definir com 100%, aliás, com uma altura de 100 view height. View height é a altura da tela, né? Então não importa o dispositivo ou o tamanho da tela que a pessoa esteja usando, essa linha, por exemplo, ela vai pegar a tela toda. Então eu vou fazer isso para as 3. Altura da janela. Geralmente eu uso o meu editor em inglês, eu aconselho vocês a fazer o mesmo, né? Geralmente os tutoriais vão estar em inglês. Eu coloquei em português aqui para ver como se chamava alguns elementos em português e acabei esquecendo de voltar. Mas os próximos tutoriais provavelmente eu vou usar também o editor em inglês e eu aconselho vocês a fazerem isso também, vai ficar mais fácil de acompanhar. Então beleza, a gente nessa mesma seção a gente adicionou 3 linhas e aí definiu cada linha com 100 view height, que é a altura da janela. Agora eu vou adicionar aqui um container nessa primeira linha. Então vamos lá, jogar aqui um container. Eu vou criar com vocês aqui esse container. Então vai ser o seguinte, eu vou definir esse container aqui eu vou colocar ele no topo, grudado no topo e também na esquerda. Eu vou ativar o tamanho avançado desse container aqui em cima. Bem aqui, ó. Ativo o tamanho avançado dele. Eu vou definir a largura dele como 200 view. Dessa vez é width, que é a largura da janela, certo? Então agora tenho aqui ele passando com o dobro do tamanho da minha largura, da largura da minha tela. E a altura eu vou definir como 100. 100 e agora view height, que é o tamanho da altura, né? Então ele vai preencher toda a altura e a largura ele vai ter o dobro do tamanho. Eu não vou usar essa seção aqui, aliás esse container, porque eu já vou pegar o container pronto aqui de cima. Esse horizontal scroll, eu vou copiar ele aqui. Então é aqui que vocês vão criar o design de vocês, dentro desse container aqui. Então vocês vão adicionar todos os elementos, e tanto aqui quanto também nessa parte aqui, ó. Eu deixei esse conteúdo excedido, overflow content, se o seu tiver em inglês, aparecendo, porque aí você consegue editar da forma que você quer o conteúdo aqui também. Mas assim que você terminar de editar, colocar todo o conteúdo aqui, você pode clicar na página, tá fora de qualquer lugar. Eu acho que não tá clicando, tá, beleza, acho que foi sim, foi. E esconder o conteúdo excedido. Aqui vai estar overflow content e você coloca como hide, tá? Oculto. Então beleza, agora eu não consigo mais rolar para fora para ver o conteúdo que está aqui fora. Então eu vou apagar esse container e colar o container que já está pronto
que já está com todo o conteúdo aqui. Aí ele colou no lugar errado, mas beleza. Eu vou alterar o lugar onde ele está. Deixa eu ver, era para eu conseguir fazer isso aqui, mas não está aparecendo, então deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Aqui apareceu agora, é que ele não estava selecionado. Então vou jogar ele para cima, na primeira linha. E beleza, aqui eu tenho então um container. Eu esqueci de mencionar que esse container eu também preciso dividir em dois. Então o container que eu tenho aqui, ele está dividido em dois. Eu vou fazer isso de novo para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então vamos supor que essa seja a primeira linha, eu adiciono o container, eu vou grudar esse container aqui no topo, também na esquerda. Vou definir a altura e largura como a gente tinha feito aquela hora. E agora eu vou pegar esse container, definir a grade CSS avançada para ele e vou adicionar mais uma coluna, certo? Aqui eu não defini o tamanho, mas esse lado aqui era para estar para fora da tela, tá? E esse aqui preenchendo a tela toda. Eu não sei se ficou confuso, caso tenha ficado é só voltar ao vídeo que vocês vão entender. Então é toda aquela etapa antes de eu colar isso aqui. A única coisa que eu tinha esquecido de, se eu não me engano, aplicar o CSS avançado, acho que isso eu tinha feito, mas era adicionar uma nova coluna. Então esse container agora fica com duas colunas, a primeira com 100 view height, aliás, view width, que é a largura da janela, e a segunda também com 100 view width, que é a largura da janela. Beleza? Então vou apagar esse container aqui e a gente vai trabalhar agora. Aliás, eu preciso adicionar, devia ter deixado, porque a gente vai precisar adicionar um novo container aqui na segunda linha. Então tem 1, 2, 3 linhas. Eu vou adicionar um container aqui na segunda. Eu vou esticar na margem direita. Primeiro eu vou encaixar na margem direita e deixar com 0. E vou, aliás, é isso mesmo, eu vou definir aqui uma altura de 100 view height para ele. Vou deixar aqui com 0 também. Então agora ele está pegando desde o começo até o final da altura aqui da nossa segunda linha. E eu vou colocar aqui como vou tirar isso aqui, colocar nesse, colocar como 95%. Beleza, a gente só quer que apareça isso aqui, na verdade nada vai aparecer, só tô deixando esse pedacinho aqui pra gente ver, conseguir clicar nele, né? Mas eu não preciso nem deixar ele desse tamanho. Tanto faz a largura dele, eu vou, por exemplo, colocar 50 pixels, mas é indiferente, tá? Isso aqui não vai ser mostrado na tela. A gente só vai precisar dele para criar o efeito. Então, com esse container aqui selecionado, antes de selecionar o container, antes de criar o efeito, eu vou definir esse container aqui. Tá selecionado o container, não a seção, o container. Selecionei a imagem, agora eu vou voltar para o container. E eu vou definir a posição dele como stick. Já tá, porque eu copiei do outro, mas o seu container vai estar como padrão. Então você vai definir aqui como stick, certo? Quando eu defino ele como stick, o que acontece? Esse container aqui dentro, ele vai ficar grudado aqui sem recuo, ou seja, essa parte aqui dele vai ficar grudado na parte de cima da tela, até que essa seção que tem 3 linhas termine. Então eu estou rolando para baixo, o que está aparecendo para mim é só essa seção aqui, só esse container, até que eu termine essa seção, e aí sim, então vai aparecer o restante. Eu vou criar mais uma seção para a gente ver o efeito acontecendo. Então, eu vou deixar de qualquer jeito aqui, tá bom? Vou deixar assim mesmo. Então só para a gente ver o que o efeito stick ele faz. Então eu estou rolando a página, chegou aqui, tá, eu preciso tirar esse efeito aqui também, mas beleza. Chegou aqui,
ele vai ficar grudado aqui no topo. Aqui eu estou rolando o mouse, já provavelmente entrou a segunda linha. Eu continuo rolando o mouse e provavelmente agora entrou a terceira linha. Quando terminou a terceira linha aqui, termina a sessão, aí sim, esse container sai da tela e continua a rolagem da página. Então é isso que o stick faz. Eu vou tirar o efeito desse foguete para a gente fazer junto depois. Então vou remover esse efeito. Ele também veio dali, do container de cima que eu copiei e já estava com esse efeito aqui. Então voltando aqui, eu vou clicar nesse container, clicar na animação de rolagem, scroll, só que eu não vou animar o próprio container, eu vou animar o horizontal scroll, que é esse container aqui, que tá os elementos que você vai colocar aqui, né, onde que é o design do seu site. Ele vai estar aqui nesse container. Então eu vou selecionar ele. Então, conforme eu vou rolando esse container aqui, a animação vai acontecendo neste aqui. Eu quero que a animação aconteça para fora, que se tiver em inglês aí vai ser from its design, e é uma animação de mover. O que é essa animação para fora, ou from its design? Eu vou ajustar aqui a animação, vou colocar aqui, por exemplo, 270, uma distância de 100 view width, ou seja, a animação vai acontecer daqui até uma distância de 100% da largura da janela, ou seja, ele vai chegar até o final da outra parte aqui que está oculta, certo? E a área da animação eu vou colocar de 0 até 100, ou seja, a animação começa a acontecer quando essa parte aqui, o comecinho, 0, entra na tela, até que isso aqui, o final, o 100%, saia da tela. Então esse é o tempo ou a área em que a animação vai acontecer. Então o que acontece? A animação vai terminar lá no final, lá na outra tela. E é isso que é o para fora. Então a animação começa aqui e termina lá. Se eu colocar, por exemplo, para dentro, ou from its design, eu esqueci o outro termo em inglês, to its design. Tá? Se eu colocasse aqui para dentro, então a animação ia acontecer ao contrário, ia começar lá no final e terminar aqui. Seria esse mais ou menos o efeito que daria. Então aqui a gente já tem um efeito quase pronto. Então eu vou rolando aqui, ó, eu percebo aqui, já vai indo para o lado, como se fosse uma animação, como se fosse não, né? É uma animação horizontal mesmo. Então só falta agora a gente animar o foguete. Então aqui vai ser quase a mesma coisa que a animação aqui, só que dessa vez a gente vai selecionar o foguete, vai selecionar também a animação de rolagem, também para fora, e nesse caso a gente vai deixar animando o foguete mesmo, animação de mover. Aqui a gente vai colocar um ângulo de 48, que aí ele vai fazer esse movimento aqui, ó, vai indo para o lado e um pouco para cima. Vai colocar também não, a gente vai colocar um pouco menos aqui. Ao invés de ele até o final, né, de 100% da largura da janela, ele vai 80, então ele vai ter um pequeno delay em relação ao movimento que a página faz. A página vai rolar mais rápido do que o foguete. E a área da animação também de 0 a 100%. E aí a gente já tem a nossa animação pronta. Vou colocar um visualizar aqui e vou usar o scroll do mouse, clicando no scroll, só para a gente não ter essa rolagem aqui meio em partes, né? Então eu vou clicar aqui e descer para a gente ver como ficou. Então a animação, assim que entra na tela, o foguete já começa, depois a tela também começa a rolar. E tá aí, você pode usar a sua criatividade para criar outras coisas aqui, além de um foguete, né? De repente colocar algum outro elemento que vai além da tela e rolando para o lado, algum outro elemento. De repente poderia ser, só como exemplo, né? O próprio planeta aqui, ó, indo para o lado também.
Então aí você usa a sua criatividade e faz o design da maneira como você achar mais interessante. Mas espero que você tenha gostado então desse vídeo. Se você quiser mais vídeos como esse, se você gostou dessa série em que eu vou pegar os vídeos da própria Wix, que a Wix posta, os tutoriais, que são bem rápidos e quem não entende muito bem da plataforma ainda, que não está muito acostumado, muitas vezes não consegue acompanhar. Então se você gostou dessa série de vídeos, deixa um like aí, fala que você gostou e quer ver mais vídeos como esse. Se quiser alguma sugestão de vídeo também, ou de algum efeito que você queira saber como fazer, deixa aí nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal também, e ajuda a gente a continuar fazendo vídeos como esse. E é isso, até a próxima!